Uma ótima tarde para você, meu parceiro. Débora, boa Valeu. tarde. Ouvintes do Band News FM, uma ótima tarde, na medida do possível. Rapidamente aqui falar do que foi esse final de semana, né? Triste pro torcedor brasileiro, obviamente. A seleção brasileira não conseguiu a classificação e aí muita coisa estão falando no meio de comunicação. Agora é treinador estrangeiro, não vai ser treinador estrangeiro. Fato é que o Brasil, especificamente do jogo, porque quando joga sexta-feira, a gente que trabalha com futebol e tem uma derrota como essa, a gente tem todo um final de semana para pensar, sofrer como torcedor e, obviamente, a gente que trabalha com futebol, fazer as análises do que aconteceu no jogo. E para quem, enfim, viu o jogo, para quem viu o gol, os 6, 7 jogadores no campo ofensivo, alguns detalhes que são importantes falar aqui, pelo menos na minha opinião, quando falar, o Fred estava lá na frente, é uma circunstância do jogo, ele teve que fazer a pressão, teve um chutão, mas para mim o momento determinante do gol foi que o Casemiro tinha que ter feito a falta no Modric. No meio de campo, ele dá uma peitada ali nas costas do Modric, o Modric cai no chão, é falta, enrola um pouquinho ali, acaba o jogo. Ele tenta roubar a bola e ele mesmo joga a bola para trás, pro meio de campo, sentido defesa da seleção brasileira, tem um contra-ataque pelo lado esquerdo e aí tem o gol e a partir daí o Brasil praticamente perde o jogo ali. Ah, mas teve as penalidades. Eu, vendo o jogo, trabalhando no jogo aqui na Rádio Band News FM, quando vai para as penalidades, para mim o Brasil já estava derrotado ali, porque o semblante dos jogadores, quando o Xavier estava ali escolhendo os batedores, era um semblante de derrotado. E eu vivi isso em 98, e imagens estão mostrando agora nas redes sociais do Zagallo indo em cada um ali, motivando, falando, dando confiança para os jogadores que lá em 98, numa semifinal contra a Holanda, eu era o 5º batedor naquela ocasião, mas o Zagallo não deixou os caras dormirem ali naquele momento. Ponto negativo para mim, a saída do Tite ali dando as costas pro time. E aí ele dá uma entrevista e fala, eu nunca comemorei vitória, né? Vocês nunca me viram comemorando vitória, mas Copa do Mundo, Tite, é uma outra parada. Copa do Mundo é um outro sentimento. Copa do Mundo você tem que viver com muita intensidade. E ele já tinha uma experiência de ter disputado uma Copa do Mundo. Então minha única crítica em relação ao trabalho do Tite foi esse comportamento no final do jogo, em virar as costas e deixar o time ali. É o comandante que abandona o navio quando tá afundando, então, né? Isso assim, eu não gostei da atitude dele. Acho que o trabalho foi muito bem feito. Acho que eu não sou desses que começam a criticar, que tem que começar do zero, não acho. Eu acho que gestão Tite, gestão Juninho Paulista, César Sampaio, toda a comissão, o que eles fizeram de monitoramento com jogadores brasileiros que foram jovens para o futebol europeu para não serem naturalizados por outras seleções, por outras seleções. Então, para mim, o trabalho foi muito bem feito. Você tem que fazer uma análise com a cabeça fria agora do que foi bem feito, ter a manutenção desse trabalho, e aí o Edinaldo colocar o presidente da CBF, colocar ali pessoas que ele acha que, no ponto de vista dele, que eles vão conseguir dar uma sequência. Vai ter treinador estrangeiro ou não? Não importa. O que importa é que a gente vai ter que fazer com que essa nova geração conquiste uma Copa do Mundo. E para finalizar, tô começando a me questionar como que a gente ganhou isso em 2002. Olha a dificuldade que é ser campeão do mundo. Ganhar uma Copa. Agora, Denilson, deixa eu te perguntar uma coisa. Nessa hora, a gente vai do tudo pro nada. E eu ouvi você dizendo, agora eu não sou daqueles que joga o trabalho feito no lixo. Então, assim, se tivesse feito a falta no Modric, a gente estaria na semifinal e o Tite ia estar sendo elogiado, todo mundo ia estar sendo elogiado e tal. Aí não fez a falta, é tudo uma tragédia. Eu queria te ouvir sobre essa coisa radical. Quer dizer, nem seria espetacular se tivesse feito a falta. E também não é uma tragédia porque não fez. Agora, o resultado é trágico. Agora, não tem um exagero nas avaliações, um certo exagero, de jogar tudo fora por uma jogada. Queria te ouvir sobre isso. Você ensaiou a falar sobre isso, eu queria te ouvir um pouco mais. Eu penso o seguinte, eu posso até falar com certa propriedade, porque já são quase 13 anos exercendo a função de comentarista, de comunicador e falando sobre esporte. A gente tem esse costume no Brasil em valorizar só a hora que ganha. Quando perde, não serve. Isso serve para a vida pessoal, serve para a entrega de uma empresa e serve também para o futebol. Deu certo, você deu resultado, você é bom. Você não deu resultado, tudo que você construiu até chegar esse momento do resultado e não foi conquistado, você joga por terra. E é isso que estão tentando fazer. Jogar por terra um trabalho que até 10 minutos antes de começar o jogo era um trabalho excelente. De todos, porque o Brasil estava sendo extremamente elogiado. Eu fui um cara que elogiou aqui a seleção brasileira.
Eu, em algum momento, falei assim, poxa, o Brasil, quando for atacado, acho que vai ter problema. A gente vai sentir como é que vai estar essa defesa. Porque nos 4 jogos que a seleção brasileira realizou na Copa do Mundo, em nenhum dos 4 jogos, e no momento do meu comentário eu falava, gente, isso não é uma crítica, isso é um mérito. Se o Brasil não é atacado, é porque o Brasil tem qualidade para estar com a bola e sofrer pouco. Mas só que em algum momento o Brasil vai ter que sofrer. E aí vai dando ali o caminho pra reta final de Copa do Mundo, a tendência era a Argentina na semifinal. Aí eu falei, poxa, até a semifinal o Brasil tá tranquilo. Acabamos sendo surpreendidos. Eliminado por um time que tem aí a segunda melhor defesa, mas o pior ataque da competição. Um time que fez o jogo de tirar a velocidade, que era o que o Brasil tem de melhor, criatividade, porque eles ficaram com a bola o tempo inteiro. E o Brasil sentiu, de repente, a pressão de estar nesse momento decisivo de uma Copa do Mundo. Coisas pontuais de qualidade técnica e leitura de jogo. Faltou. Eu não vou falar aqui agora que não faltou, porque o Casemiro poderia ter matado a jogada, ter feito a falta. O Pedro poderia ter dado um passe com um pouquinho mais de qualidade pro Fred, porque a sequência é essa, o Danilo bate lateral, a bola cai no pé do Pedro, o Pedro dá um passe precipitado, aí chega numa bola dividida com o Fred, tem um chutão, e aí essa bola fica viva ali no meio de campo, e aí volta a falar sendo repetitivo. Casemiro faz a falta no Modric, acabou o jogo ali. O Modric, com a experiência que tem, coloca o corpo, gira e sai pro contra-ataque. O Alisson poderia ter uma leitura diferente do lance, que ele tá de frente. O Marquinhos e o Thiago poderiam dar um passo. Enfim, isso do jogo, hein, Neg? Volta a falar. Coisas do jogo, o que aconteceu na partida, as tomadas de decisões da partida, a gente pode questionar, a gente pode criticar, a gente pode elogiar. Agora, um trabalho que foi construído ao longo desse processo do Tite, minha opinião, tá? Não é terra arrasada. Pra mim tem muita coisa positiva nessa construção de seleção brasileira, de monitoramento de jogadores que trabalham no futebol europeu, comunicação com os clubes onde os jogadores brasileiros atuam. Eu acho que esse tipo de coisa você tem que continuar, você tem que ter essa transparência na comunicação, mas é uma opinião minha. Mas eu vejo que, sei lá, 70% das pessoas que trabalham com o esporte têm criticado, porque vem um lado torcedor. Eu não tô falando que eu sou diferente, eu só trago uma experiência que eu tive como atleta profissional na mesma situação, e felizmente eu tive 2, porque em 98 eu tô com o mesmo sentimento que os caras estão agora, de ter perdido, e também tive a felicidade de conquista. Então eu trago para a área da comunicação essa experiência que eu tenho como atleta. E não me diferencia de você que trabalha com o jornalismo, da Débora, de ninguém. É só uma experiência que eu trago que me faz ter essa análise de agora. É isso aí. Beleza? Denilson, perfeito. Denilson Neles com Denilson Show, que volta a conversar com a gente amanhã. Uma ótima Valeu, semana, obrigado. tá? Um Ótima abraço semana pra nós. Tchau, tchau. Beijos.